Olá, muito boa noite. PUC TV Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro. A partir de agora você confere as últimas notícias do Atlético, do Goiás e também do Vila, além de outras notícias nacionais. Seguimos juntos até as 8h15 da noite e eu conto com a sua participação pelo número 6285991000. Comigo aqui ao meu lado direito, Cleison Teixeira e Jean Damas. Cleison, Goiás não estava com muitas notícias, né? Mas em poucas horas se falou em Ricardo Drubski, se falou em Marcelo Segurado, no goleiro Arley e também no Wagner Lopes. Será que mais notícias podem chegar no Goiás? Será que o presidente Sérgio Hassi vai fazer uma mudança geral para o próximo ano? Olá. Olá, Luciana. Boa noite a você. Boa noite, Jean. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Bom, a expectativa no final de ano, depois de um campeonato morno que o Goiás fez de Série A, se espera realmente muitas notícias, algumas até em ritmo acelerado e surpreendentes. A proposta feita pelo Goiás para o técnico Ricardo Drubski não agradou, tanto que o Drubski não aceitou e não continua no Goiás. Acredito que muita gente, muitos torcedores até comemoraram essa situação e muita gente dentro do próprio Goiás também comemorou o fato do treinador não seguir na equipe esmeraldina. Surpreende essa questão do Arley, né, diretor de futebol, mais surpresa ainda do Marcelo Segurado ter deixado o cargo e o Arley ter assumido aí como diretor de futebol do Goiás. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa situação, mas realmente o que se espera a partir de agora é uma avalanche de informações e muitas notícias vindas do Goiás, do Atlético e também do Vila Nova. É isso aí. Boa noite, Jean. Tudo bem com você? Boa noite, Luciana. Boa noite abençoada para você de casa, Cleison Teixeira. E teria que ser uma proposta nesse nível mesmo para segurar o Arley, para que de fato ele aposentasse com a camisa do Goiás, que ele demonstrou muito descontentamento com a diretoria, com a forma com que foi tratado nos últimos 2 anos, com a forma com que a diretoria conduziu todo o processo da sua saída do gol do Goiás até a sua aposentadoria. Agora, com certeza, no momento propício, vai ter festa pro Arley, vai ter jogo de despedida. O Anderson Moreira não vem. Não vem, né? Muita gente falou o nome de Anderson, né? Agora, acho que eu você, acho né, que... Cleison, que falou. Exatamente. Agora eu acho que reoxigena a diretoria do Goiás, o futebol do Goiás. Eu penso que é uma boa pedida. É isso aí. Então, vamos começar falando sobre o Goiás, né? O esperado aconteceu. O Ricardo Drubski está fora dos planos do time esmeraldino. O adeus foi por telefone. Ricardo Drubski não aceitou a proposta para renovar contrato e deixa o clube com 41% de aproveitamento. Sob seu comando, o Goiás se manteve na Série A do Brasileirão, chegou às oitavas de final da Copa Sul-Americana e lançou vários jogadores da base, como a diretoria queria. Os motivos para a saída do treinador foram recusa no aumento de salário e por não ser unanimidade entre os homens fortes do clube. Agora, o presidente Sérgio Hassi busca um novo técnico, já dentro do planejamento para 2015. O ano de 2014 foi o pior cenário para nós, porque além das muitas dívidas, tivemos um orçamento bastante reduzido. O ano de 2015 ele não será tão diferente, mas nós já quitamos uma série de dívidas. A partir de 2016 teríamos aí sim um orçamento melhor, que é um acordo novo com a televisão. Mas como um bom horizonte nós temos em 2015, o fato de podermos ter patrocinadores que não tivemos esse ano, porque agora entrando no plano Refis, no Refis 2, isso nos facilita através das certidões negativas de termos acesso a coisas que não pudemos ter neste ano. Como por exemplo, como o Dr. João Bosco falou, em relação a patrocinadores como a Caixa, né? E outros que exigem essas certidões negativas. E além disso, a possibilidade de negociação de alguns atletas para também fortalecer o nosso caixa. Desta forma, eu antevejo um ano de 2015 mais favorável do que foi 2014, em termos futebolísticos. Não queremos mudar em absolutamente nada a conduta em relação ao aspecto financeiro. Mas eu acho que esse ano nós ficamos devendo muito ao nosso torcedor o aspecto de futebol. E faremos o possível para que isso seja corrigido
pelo menos enquanto houver condições, né, de não sangrarmos nossas finanças, para que tenhamos um ano melhor. Então tá aí, a gente ouviu o presidente Sérgio Hassi e o Ricardo Drubski, né, em uma nota oficial, eu vou resumir em algumas palavras, o motivo de sua saída. Divergência de ideias e conceitos. Como é que a gente pode explicar isso, Cleison? Ele colocou essas vários motivos, mas esse foi o que me chamou a atenção. Essa questão de divergência de ideias e conceitos é para deixar algo bem subjetivo, para dizer que tem resistência dentro do Goiás, dentro do clube. Muita gente, de repente, não concordava com alguns métodos, como, por exemplo, o Drubski insistir muito com alguns jogadores que não estavam rendendo e que o treinador estava apostando, que o treinador estava ali mantendo e bancando esses jogadores, enquanto outros jogadores até que vinham treinando bem e poderiam, de repente, figurar na equipe do Goiás. E o técnico demorou muito em algumas situações. Então, isso, de certa forma, causa, sim, essa rejeição lá dentro mesmo, traz esse desconforto com algumas pessoas, para quem estava jogando, para quem estava sendo privilegiado. A situação era normal, era boa, era tranquila, não tinha nenhum tipo de polêmica. Mas é claro, quem estava lá dentro e não estava sendo privilegiado, não estava sendo prestigiado, ia com certeza ter divergência com o treinador. O Drubski é um técnico experiente, ele sabe muito bem que nenhum treinador é unanimidade. Ele só tem unanimidade com aqueles que ele vem dando prestígio e dando confiança. Os outros que não estão sendo aproveitados, todos eles são contra o treinador, isso é evidente. Jean, aonde que o Goiás perde e aonde que o Goiás ganha com a saída do Drubski? Depende, ele pode não perder nada. Algo que o Ricardo tem de bom é a seriedade, ser um técnico honesto, um técnico que não é paneleiro, um técnico que não fica falando mal da diretoria o tempo inteiro, que não expõe os problemas da equipe para a mídia, um técnico que é trabalhador, mas isso tudo você pode conquistar ou trazer em outro técnico. Pode ganhar, dependendo do treinador também, em relação a algumas coisas que eu considero clássicas dentro do futebol e é conceitual, como ele diz. Por exemplo, você tem uma equipe titular, você manter essa equipe, você definir quem briga por posição com quem, você ter algumas variações táticas dentro da partida, bem treinadas, bem adotadas, bem ajustadas, e eu acho que nessas questões ele deu uma perdida em relação ao controle. Outras coisas que eu concordo muito com o Cleison, é de repente querer colocar o Bruno Mineiro, o Samuel, a goela abaixo, sendo que eles não estavam bem. O Thiago Real, só faltou colocar o Thiago Real de goleiro para ele jogar. Ele jogou de lateral direita, ele jogou de meia, de segundo volante, de atacante, de ponta esquerda. Jogou em todas. Se tinha a oportunidade de colocar o Thiago Real, ele colocava. E o Thiago Real, em jogo nenhum, ele foi acima da média para ter esse tanto de oportunidade. Os garotos, quando entraram fazendo a posição que o Thiago Real fez muitas vezes na meia ali, no caso do Murilo, do Lineker, eles em determinado momento foram melhores que o Thiago Real. Então, pode ser conceitual, pode ser uma série de outras coisas que podemos definir, mas eu não gostava. Talvez a continuidade, por ser experiente, por conhecer a estrutura do Goiás, aquilo que a diretoria pensa, e poderia ser melhor o trabalho dele nesse segundo ano. Agora, não é nada para se lamentar. Eu acho que o Goiás, hora nenhuma, deveria ter pensado também em majoração de salário. Porque tudo aquilo que o Humberto falou, tudo aquilo que o Ricardo Drubski falou, para mim, a demissão dele ou não continuidade, culmina só num ponto: salário. Ele queria aumento, a diretoria não quis dar e não tinha que dar. O trabalho dele não foi para dar aumento. Talvez muito... Essa situação, né? Talvez muito para continuar. No futebol, o cara faz um contrato, termina o contrato, ele automaticamente quer uma prorrogação, ele quer um aumento de salário e normalmente um aumento substancial. Mas o que ele conquistou para que esse aumento substancial viesse? Boa. E o que o Goiás conquistou? Sim. O Goiás não conquistou nada em termos de título, o Goiás não conquistou nada de relevante e nem patrocínio. Então isso que a gente não consegue entender. No futebol só se pensa pra cima. De repente o cara não repensa, ele fala, não, tá, tudo bem, tive dificuldade e tal, mas o meu trabalho foi... comum. De comum. Então, justo manter o salário. Justo mantê-lo. Em algumas situações, tem profissionais que, inclusive, você tem que baixar o salário, tem que reduzir o salário.
e o treinador normalmente quer um aumento salarial. Bom, vocês ouviram a opinião do Cleison, do Jean, e agora vamos ouvir a opinião de alguns torcedores e esmeraldinos sobre a saída do Ricardo Drubski e a ida do goleiro Arley, né, que hoje já está confirmado, ele será diretor de futebol. Positiva. Eu acho que passou da hora. O Goiás precisa de um título nacional. O Goiás é um time grande. Então ele precisa de um título nacional e precisa de um treinador melhor. Mais arrojado. Um treinador que não tem medo, que pôr o time para frente. É isso que o Goiás precisa. É um excelente diretor. Que o Arley, desde 2000, ele está aqui. Conhece tudo o Goiás, conhece todos os atletas, categoria de base, ele conhece tudo. Na minha opinião, ele vai ser um excelente diretor. Eu acho o seguinte, se não foi por querer do Paulo, do Brusque, eu acho que ele fez um bom trabalho no Goiás. O Goiás está precipitando, ele fez um trabalho de base com a molecada. Eu acho que devia prolongar mais 1 ou 2 anos o contrato dele para fazer a revelação. O Goiás gastou menos, gastou pouco esse ano, entendeu? Eu acho que está muito precipitada, se for o Goiás, é a demissão dele. Eu acho o seguinte, uma mudança sempre é bom, né? O Arley é do meio, é um desportista, né? E está no fim de carreira, né? Então, parabéns para ele, felicidade para ele. Eu acho que o Goiás tinha que mexer, porque um clube que esse ano teve o campeonato todinho e não mexeu nada, vai disputar ano que vem a Sul-Americana na marra. Então eu acho que tem que mudar o treinador, porque ver se a equipe balança um pouquinho, para ver se joga um futebol mais bonito ano que vem. Uma boa pessoa para ficar nesse cargo, porque já conhece muito bem de futebol, não aqui em Goiás como fora, jogou em muitos clubes já aí. E é um cara que todo mundo respeita. Eu acho que vai ser um bom diretor de futebol para o Goiás. É isso. Antes da gente falar sobre o Arley, confira as últimas ofertas do Tatico. É isso aí, Luciana. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico, barato todo dia. Biscoito Nesfit Nestlé 200 gramas, só R$ 2,67. Ervilha Dalci congelada, 300 gramas, só R$ 3,68. Pão de queijo fabricação própria, o quilo, ou creme de avelã, Nutella 350 gramas, só R$ 10,88. Desodorante aerosol Baio 150 ml, só R$ 8,70. Limpador multiuso Veja Original 500 ml, só R$ 2,39. Peixe piramutaba em costas congelado Frio Center 700 gramas ou vinho San Martin, exceto Carbenet 750 ml, só R$ 5,90. Suco de uva Panazon integral 1,5, só R$ 7,89. 1,5 litro. Você paga apenas R$ 7,89. Margarina cremosa Delícia Tradicional com sal, 1 quilo, só R$ 4,35. Biscoito recheado Passatempo, recheio chocolate, 140 gramas, ou macarrão espaguete sêmola Galo, 500 gramas, só R$ 1,35. Açúcar cristal Ibiá ou Ecoçúcar pacote 5 quilos, só R$ 5,27. Tatico, barato todo dia, no centro, na Avenida T7, em Aparecida de Goiânia. E o segurado partiu, né? Muita gente fala, hashtag partiu de vez agora. Ele realmente pediu para sair. E agora o novo diretor de futebol, Jean e Cleison, é o ex-goleiro Arley. Arriscada esta decisão do presidente Sérgio Rassi? Como vocês veem isso? Contratar um diretor de futebol é sempre arriscado. Você nunca sabe o que, de fato, ele pode te entregar. Todos eles prometem muito, todos eles vendem. É um produto muito grande, mas a entrega, muitas vezes, ela não acontece. Agora, em relação ao Arley, eu penso que é um risco calculado. O Goiás já tem uma base, tem uma estrutura, vai trazer um treinador mediano para início de trabalho, vai procurar no mercado jogadores que possam vir para o Goiás com um custo baixo. Então, vai ter tempo de ter uma experiência em campeonato goiano, ir crescendo dentro do brasileiro. E o Arley entende tudo de futebol, né? Tomara que ele seja bem sucedido, muito esclarecido, muitos contatos. A experiência do Rony foi muito ruim em relação de jogadores. Agora, os lados da moeda nunca são iguais. Pois é, mas o Rony, ele já era empresário de jogador. Empresário, que é diferente. E o Arley, né? Diferente. Pois é, mas você acha que não ajuda isso? Não influencia? Muitas vezes você ser empresário, ele até te complica em algumas situações. Sim. Entendeu? Te complica em algumas situações.
perante a outros atletas, inclusive. Porque eles passam a enxergar, como o Rony, por exemplo, no Vila Nova, ele tinha jogadores que ele era empresário quando ele assumiu como diretor de futebol. Isso traz dúvida perante aos outros atletas que ali estão. Será que esses jogadores terão privilégio? Será que eles estão tendo mais privilégios que a gente? Sempre gera essa dúvida. Quem está chegando, o Rony tem alguma participação? Fez algum conchavo? E sabe o que foi o pior da comparação? Até pra gente matar essa comparação, que eu acho que ela nem deve ser muito justa, até com o próprio Rony. Sim. O Goiás está dando espaço pro Arley numa competição onde pode errar, que é o Campeonato Goiano, que o Goiás tem força. Entendi. O Rony já pegou o Vila num brasileiro, onde o Vila jamais poderia ter errado. Num Campeonato Brasileiro, se ele errar muito, o Goiás chega na final. Exatamente. Como chegou esse ano. E aí já vai ter noção de que, de repente, para o brasileiro vai precisar de alguém para auxiliá-lo. Sem dúvida. Com mais experiência, para que o Goiás tenha uma boa campanha no brasileiro. Agora, você já colocá-lo, por exemplo, se a situação fosse diferente, colocá-lo no brasileiro, acho que o Goiás já pensaria com certo receio nessa possibilidade. Mas tem um goiano pela frente, vai servir como um laboratório para o Arley saber se ele vai ter condições de ser o diretor para o brasileiro. O Arley tem um grande diferencial. Ele ficou 2 anos agora no Goiás, conhecendo os bastidores, conhecendo os jogadores. Ele conhece os jogadores a fundo, ele sabe quem é paneleiro, quem puxa o tapete do diretor de futebol, quem puxa o tapete do treinador, quem faz corpo mole no treinamento, quem é que faz de conta que está contundido para ficar no departamento médico, quem é que força cartão amarelo. Ele conhece completamente o ambiente do Goiás dentro das 4 linhas e no treinador, coisa que o Rony não sabia. O Rony chegou, teve que trazer jogadores de tudo quanto é lugar do país, do exterior também, e aí, sem conhecer o ambiente, sem saber a liga que daria, o resultado realmente foi muito ruim. E o presidente Sérgio Rassi hoje declarou que o nome Wagner Lopes está na lista dos possíveis técnicos que podem chegar no Goiás. Soa bem essa notícia ou não? Em relação ao Wagner Lopes, sim. Eu conheço o Wagner Lopes do Atlético. Em relação ao trabalho do Atlético, ele tem a característica de trabalho dele é muito parecida com o tradicional Goiás. O Goiás que o torcedor está com saudade. O Goiás no toque de bola, o Goiás ofensivo, o Goiás que não tem medo de cara feia, que joga para cima, joga de igual para igual em qualquer estádio. Então, em relação a isso, eu acho que já agrada o torcedor e já me agrada também de restaurar a origem e identidade da equipe. Precisa de uma oportunidade para mostrar aquilo que realmente ele pode ter. Foi muito bem sucedido onde passou, seja no exterior aqui no Atlético também. E para você? Não, eu acho que se vier para fazer uma aposta num treinador, acho que o Wagner Lopes seria essa boa aposta. Não é o fato, de repente, de muita gente comparar, mas fez um bom trabalho no Atlético, eu quero ver no Goiás. O principal treinador do Brasil hoje, ele dirigiu uma equipe mais fraca, onde ele não conseguiu título. Ele fez boas campanhas, mas não conseguiu título importante, foi o Marcelo Oliveira. Sim. Bastou ir para um time mais forte, com mais estrutura, que ele começou a ganhar os títulos, correto? O Atlético tem boa estrutura, mas ainda não tem a mesma força, a mesma visibilidade que o Goiás tem. O Emerson Maria, né, que não estava aqui. Exato. Se a gente pensar dessa forma, o Wagner Lopes tem todas as possibilidades de fazer um trabalho melhor ainda comandando o Goiás, diante da estrutura e da condição de trabalho que ele vai ter, ainda mais com o Goiás tendo condições de investir um pouco mais na contratação de jogadores. Então eu prefiro encarar dessa forma, ver e me espelhar no que fez o Marcelo Oliveira no Coritiba e depois chegou ao Cruzeiro e fez um baita de um trabalho, e mais ou menos o que fez o Wagner Lopes no Atlético, com essa possibilidade de fazer um trabalho ainda melhor dirigindo a equipe do Goiás. É isso aí. Vamos pro nosso primeiro intervalo? O papo tá bom, né? Vamos. Vamos lá, a gente vai pro intervalo. No próximo bloco o assunto é Vila Nova e apenas detalhes separam o argentino Frontini do time colorado. Voltamos em 2 minutos. Setor Urias Magalhães. De volta ao PUC TV Esportes, agora vamos registrar em torpedo? Esqueci de te perguntar. Tem alguns aqui? Tem, então lê aí, pelo menos tem 2. Tem um que fala do Goiás, né? Boa noite, amigos. O Arley, será que tem conhecimento com vários jogadores ao ponto de conseguir trazê-los, não só apenas pelo salário, mas sim com seu prestígio? Marcelo, a gente passar pro Cleison, para mim, sem salário, só prestígio,
Só aquele bombonzinho não traz ninguém. Você pode chegar para qualquer jogador de futebol, qualquer não, a maioria dos jogadores de futebol, eles vão te dizer que no futebol eles têm poucos amigos. Sim. Justamente para não ter esse tipo de comprometimento. Então, pode chegar, pega para um jogador, seu melhor amigo que tá no futebol, não tem não, tenho uns amigos, mas assim, muitos não frequentam a minha casa, tal, até para não ter esse tipo de situação. Então é aquilo que o Jean falou, só o prestígio não resolve, o cara tem que ter dinheiro ali, tem que ter esse poder de convencimento também. É claro que numa situação onde há uma proposta equivalente, aí vai pesar alguns fatores, dentre eles a estrutura da equipe, a receptividade e a amizade que o cara vai contar naquela equipe. Então isso pode fazer com que ele mude de ideia e numa proposta salarial similar, ele escolher, por exemplo, o Goiás em função do Arley. Agora, se, vamos a um exemplo, o Vitória da Bahia oferece 2x para um atleta e o Goiás oferece meio x, ele não vai pensar, não vai considerar, ele vai ir lá pro Vitória para ganhar os 2x dele. E que tem muito pedido para a gente falar do futebol nacional, das contratações, do Vasco, do Corinthians, do São Paulo. No próximo bloco a gente fala. Depois a gente tem muitas, falando e atualizando. Especulações em todos os times. Vamos falar agora um pouco sobre o Vila Nova, porque hoje o diretor de futebol Hugo Jorge Bravo e o técnico Vladimir Araújo projetaram o ano de 2015. Com certeza, a gente sabe que é deficitário, né, a competição, né? O Vila Nova deixou de arrecadar, aí, se estivesse na primeira divisão, mais de 600 mil da TV. Então a gente sabe disso aí, né? A gente tem esse conhecimento, né? A dificuldade é grande, né? Então claro que o Vila Nova na competição, a atrativa aumenta, né? A competição com o Vila dentro é outra situação. Então a gente espera, né, que a gente possa fazer o melhor e buscar, né? Esse é o nosso objetivo, que é voltar aqui para a primeira divisão. Eu fico feliz do presidente confiar no meu trabalho novamente, né? Fazer parte do projeto dele. Então estou bastante contente, são pessoas jovens, né? Pessoas que são torcedores do Vila Nova, né? Estão arregaçando a manga aí, estão correndo atrás de patrocínio, né? Correndo atrás de dinheiro, sabem da realidade do clube hoje, né? Então com certeza estou muito contente aqui de permanecer no Vila Nova para 2015 e espero corresponder dentro de campo fazendo um belo trabalho. Isso aí com certeza é fundamental. Você ter uma casa organizada começa desde do alicerce dela, né? Então é importante ter essa estrutura, né? Eu acho que até mesmo para vocês trabalhar também, uma sala de imprensa lá no CT, adequada. Então com certeza eu acho que isso aí é o começo do Vila Nova, cada dia se organizando mais e mostrando o tamanho que é, né? Nós temos 4 jogadores acertados. Devemos até o final da semana estar acertando aí com mais pelo menos 2, 3 jogadores, a fim de que até no dia 15 de janeiro cheguem aí aproximadamente 10 reforços. Olha, a questão do Frontini está tudo encaminhado para que tenha um resultado positivo hoje ainda. Está tudo certo da nossa parte. Se tiver algum problema agora, já não vai depender mais de nós, mas dele. Ele já deu a palavra que está tudo certo. Falta apenas a formalidade da questão da assinatura do contrato. Hoje definimos a data de retorno às atividades. Dia 5 de janeiro a gente já começa. Gradativamente vai aparecer os reforços a partir do dia 5, que vai ser o dia onde nós começaremos a nossa jornada rumo à Série A do Goiânia e rumo à Série B do Brasileiro. Olha, nós temos um valor, nós não vamos extrapolar esse valor, até mesmo porque eu acho que o Vila há muito tempo já deveria se adequar ao orçamento. Nós não podemos dar um passo maior do que as pernas. O profissional que vem para cá, ele tem que saber que ele vai receber. Não adianta estar jogando 2 meses para receber um. Vamos montar um time dentro do orçamento, mas vai ser um time guerreiro, um time que vai honrar a camiseta do Vila. E com o apoio da torcida, com a torcida em campo, a gente pode melhorar ainda mais esse elenco. A marca Vila Nova, a possibilidade da pessoa estar vindo, disputando, querendo ou não, um título da Série B, que para nós vai ser valorizado na medida em que nós caímos em campo e vamos ter que voltar em campo. Então, isso aí chama atenção e nós trabalhamos com a lista grande, no mínimo 5 jogadores por posição, e na medida que vai dando acerto de um, não dando acerto de outro, a gente vai adaptando e formando o plantel. Então tá, a gente ouviu aí os dois. Decisões plausíveis para o começo do Hugo Jorge Bravo como diretor? Ainda é cedo para a gente avaliar, né? Depende de quem vai chegar, depende das contratações, né? Eu particularmente acho um grupo de 5 por posições um leque muito amplo
apesar de achar que para uma segunda divisão de campeonato goiano, dependendo desse leque, qualquer jogador talvez atenda. Agora, o trabalho é resultado, é produto final. Em relação àquilo que ele disse, eu concordo plenamente. Não venda aquilo que você não pode entregar, não prometa aquilo que você não pode dar, não faça compromisso que você não pode arcar. Se ele, como diretor de futebol, se o novo presidente, o Guto, colocar a casa em ordem, não ficando devendo ninguém, tirando o nome do Vila da lama, da boca suja, como está hoje, eu penso que já é um bom início. Para você, Cleison, você não acha um retrocesso ficar pensando só em Frontini, em Neto Gaúcho, em Robson? Você acha que outros nomes podem surgir aí? Não, eu penso que o Vila, e acredito que esteja trabalhando também nesse sentido, o Vila precisa buscar também alternativas. É evidente que esses jogadores podem não ser a solução para a equipe colorada. Agora, tendo por base a primeira competição que o Vila vai disputar no ano, e até mesmo a Série C do Brasileiro, o Vila precisa de alguns jogadores experientes para mesclar com a garotada. O Vila precisa ter jogadores ali que possam passar experiência, que possam até dar tranquilidade e chamar a responsabilidade no momento necessário. Todos esses jogadores que o Vila cogitou, está negociando, e que todo mundo já sabe, vem falando, o Frontini, Neto Gaúcho, o Robson, o Osmar. Teve até Osmar já? Teve até o Osmar. E o Diego Assis, né? Sim. Douglas Assis, desculpa, Douglas Assis. Todos esses jogadores, eles tiveram um perfil de liderança no Vila Nova, quando passaram pelo Vila. De assumir, né? No momento que a coisa apertou, eles apareceram e chamaram a responsabilidade. Então, por essa impressão e por isso que talvez o Hugo, já no primeiro momento dele como diretor de futebol, tenha procurado esses jogadores, porque o Vila vai precisar de muitos atletas com esse perfil. Eles vão segurar a bronca para que a garotada, que vai ser colocada na equipe no ano que vem, ela possa ter tranquilidade, porque o Vila tem bons garotos, tem garotos aí com potencial e com futuro muito bom, se bem trabalhados, se tiverem tranquilidade necessária para jogar futebol. Então, você contando com 4, 5 jogadores que seguram a bronca no momento que a coisa apertar para que a garotada possa jogar, seria muito bom. Porque muitas vezes você tem jogadores aí com experiência, com bagagem, mas na hora que a coisa aperta, ele tira o corpo fora e muitas vezes até joga nas costas da garotada, o que é uma covardia, na minha maneira de pensar, para que a garotada segure ali o rojão e acaba não dando conta. E por isso alguns jogadores promissores acabam precocemente encerrando a carreira. Jean, outro ponto que eu achei interessante é em relação ao orçamento. No primeiro discurso do Guto Veronese, ele falou que já tinha alguns patrocinadores interessados no Vila. Você espera realmente patrocinadores interessados no Vila depois de um 2014 horroroso, fracassado? O Vila é uma grande marca, o Vila tem a sua publicidade, tem seu público, independente de onde é que o Vila esteja. Que as pessoas não gostam, empresários bem-sucedidos não gostam de aliar a sua marca, é a bagunça. É uma instituição desorganizada, é uma instituição que não paga, não honra os seus compromissos. O Vila Nova, se estiver bem organizado, pagando em dias, com a imagem muito mais limpa dentro do mercado, ele tem sim seus patrocínios, né? Talvez não seja num nível muito grande, mas tem seus patrocínios sim. Até o Vladimir disse, é uma pena que não tenha televisão. Eu acho que é uma ótima para o Vila. 600 mil de televisão para um campeonato inteiro é uma vergonha. É uma esmola. O Vila Nova, em 2 jogos, como não vai ter televisão aberta, quer levar 15 mil torcedores no estádio, ele tira 600 mil. Referiu 600 mil por mês, né? Não. Não, o Vila pegou 3 milhões na televisão no ano passado, foi. Foi 3 milhões? Dividindo das 600 então, mil. Então melhorou bem, né, Cleiton? Porque no outro ano anterior tinha sido bem baixo, né? Na Série B foi 3 milhões. Não, mas estou falando campeonato goiano. Ah, não, Goiano aqui? Não, no Goiano não pega isso não, nem 600 mil, tá doido? Então nós referindo ao goiano. Não. Então em 2 jogos aí... Não, o Goiano dá menos.
Bem menos. Você não vai ter nada, mas o Goiânia dá menos que esse. Nenhum Goiás pega 600 mil. Pois é, então assim, é esmola. É esmola. Em 2 jogos... Quando ele jogos... 600 mil de TV, ele se referia aos 600 mil da TV, acredito na TV no brasileiro, que dividindo por mês daria os 3 milhões. Pois é. Então, por exemplo, em relação ao do Goiano, não ter o dinheiro da televisão e não ter a transmissão do jogo, para mim, é rentável para o Vila. É isso aí. Está construindo, quer economizar, a solução é Goiás Escola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Agora tem os... O que você está falando, Jean? Agora nós temos aqui. Tá, os torpedos. Bastante torpedos. Vamos então falar um pouquinho do Fluminense, que uma bomba chegou hoje lá no Fluminense, né? Depois de 15 anos, a parceria entre Fluminense e Unimed chegou ao fim. Quando eu li essa retranca lá no site, eu lembrei do Palmeiras e do Parmalat. É a mesma coisa? A gente pode comparar os dois? Assim, em relação ao Palmeiras e a Parmalat, foi outra história, né? A Parmalat era uma empresa que estava falindo, a parceria não foi tão duradoura e a parceria também não era no mesmo estilo. Agora, em relação a isso aí, realmente é uma bomba, porque o presidente da patrocinadora da Unimed é torcedor do Fluminense, colocou mundos e fundos lá dentro, havia uma pressão muito grande a respeito dele, porque os recursos que se tirava da operadora de saúde para colocar no time e o retorno era muito pequeno em relação a isso. Para o Fluminense é terrível. O Fluminense não tem uma boa estrutura, não tem grandes patrocinadores, não tem um mercado tão grande nesse momento. O Fluminense, como se diz, vai ter que se virar nos 30. Começou a se virar. O presidente do Fluminense, o Peter Simon, já garantiu que tem um patrocínio já engatilhado de 14 milhões para o ano que vem. E que ele espera, inclusive, faturar superior aos 25 milhões que ele tinha com a Unimed. Né? Então, ele acredita que vai conseguir superar esse valor, porque a empresa pagava esses 25 milhões e ainda tinha toda a exclusividade no uniforme do Fluminense. Não tinha outro patrocínio. E o presidente acredita que vai conseguir faturar mais, porque só com o patrocínio já fechado, ele já tem 14 milhões de patrocínio, de acordo com ele, já assegurado para o ano que vem. Então ele vai poder buscar mais vendendo outras partes, que hoje o pessoal vende frente, trás da camisa, ombro, calção, agora, meião. Em relação... Blefa muito, né? Blefa, exatamente. Mas ele garantiu que já tem 14 milhões engatilhados. Agora é um prejuízo muito grande para o Fluminense, porque é uma empresa que vinha bancando os principais jogadores do Fluminense, todos eles com contrato encerrando agora, no final do ano. Eu já ia te perguntar em relação aos jogadores, qual será a melhor saída? Entrar em algum acordo ou tocar para outro time? Vão sair. Vão sair, até porque muitos deles têm para receber do Fluminense também. O Fred mesmo já tem quase 2 anos que ele não recebe do Fluminense. O salário dele do Fluminense recebia só da patrocinadora. E se é para diminuir esse salário, ele diminui em outro lugar, em outro ambiente, né? O ambiente vai desgastando, você não recebe. Mercado, os jogadores do Fluminense tem de sobra. Isso aí. Mais um intervalo aqui no PUC TV Esportes. O próximo assunto, né, no próximo bloco, será Atlético. Voltamos em 2 minutos. Mostra quem você é. De volta ao PUC TV Esportes, agora vamos registrar mais torpedos nesta quarta-feira. Vai lá, Jean, com você. Luciana,
Drubski já foi. Agora falta Samuel, Moisés, Lima e o outro lateral esquerdo. Léo Veloso. Já foram também. Basílio do São Judas Tadeu. Já foram, esses aí todos, né? Sim. Boas notícias. Além deles, o Thiago Real também. O Gustavo está dizendo, o Jovair Arantes é um fanfarrão com esse projeto de lei dele para parcelar dívidas do clube sem nenhuma contrapartida. Mande um abraço para meu esposo Lázaro e meu filho Ruber Paulo. Quem está falando aqui é a Mara de Campinas. Coitado do Goiás sem o Eric. Parabéns pelo programa. Mas o Eric não deve sair não, né? O presidente acha que não. O presidente também pensa que o Eric, o Sérgio Haas, presidente do Goiás, que o Eric tem que ficar no mínimo mais um ano no Goiás. Mas depois de hoje, com tantas notícias, né, lá no Goiás, tudo pode acontecer. Trazer jogadores do passado poderia ser retrocesso se o time que jogavam não fosse vencedores. A atual diretoria estão indo atrás de jogadores que foram vencedores em um passado recente. Ao contrário da diretoria passada, que trouxe Vando e outros. Falou muito Gustavo bem. Souza. Gustavo. Lu, boa noite. 2 meses atrás eu perguntei ao Cleison sobre o Ala Jonas, se ele tinha um pré-contrato com o Goiás. Perguntei sobre o Wagner Lopes. Falei que era uma boa no Goiás, aí o Cleison falou, comentou. Geraldo Vinícius. Exato. Eu até não quis comentar aquela situação, porque o Goiás tinha técnico, era o Drubski, e o próprio Wagner Lopes estava bem no Atlético. E até então não havia nenhuma possibilidade dessa situação. Mais que o Wagner Lopes era um bom nome para o Goiás. Agora, tá aí na mesa, né? Tá disponível, sem vínculo com o Atlético. O próprio Goiás já fala abertamente no Wagner Lopes. Então vamos esperar. Eu tenho comigo que aquela mesma teoria de que se no Atlético, lógico que o Atlético também não fica em termos de estrutura, não fica tão longe assim, mas a estrutura financeira do Goiás é muito acima e o prejuízo que o Goiás tem em nível nacional. O Goiás está há muito tempo na Série A do Brasileiro. Em função dessa situação, a possibilidade de ele fazer um trabalho melhor no Goiás do que feito no Atlético, para mim, ela é maior. Fábio Naves pergunta, o Frontino acertou mesmo com o Vila? Foi o que o Hugo garantiu, né? O Hugo garantiu, né? O que o Hugo falou ali, você tem que... Não, é essa situação que você tem que entender, principalmente nesse momento. O Hugo foi muito claro e se de repente um desses jogadores não acertar com o Vila e não fechar com a equipe colorada, fechar com outro time, ele vai falar, não, eu disse que eu estava acertado. Nenhum deles está contratado. Acertado é uma coisa. Tem a diferença, entendeu? Né, claro que tem. Acertado é uma coisa. Contratado é outra. Contratado é quando você está com um contrato assinado e aí para sair o cara tem que rescindir o contrato. Tem que ter a aceitação do clube de rescindir esse contrato. Agora, acertado não. Eu vou te citar um exemplo aqui. O Rafael Luz, que já é conhecido aqui, ele estava semana passada acertado com a Aparecidense. Hoje ele foi contratado pelo Cuiabá. E o Fábio, olha aqui, olha a bomba. Ricardo Drubski. Acaba de acertar com a Vitória. É a segunda divisão, ele pode fazer um bom trabalho lá. É isso aí. Então fala do mercado do futebol amador. Vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vamos abrir mais aqui. Daqui a pouquinho satisfação vem. Manda um abraço para Neide da Costa Brava, atleticana roxa. Abraço para você, Neide. É isso aí. Agora, não, você lê só mais um, já que você começou assim já... Vou abrir aqui. Eita, meu Deus, minha mulher não quer nem deixar eu assistir o programa, de tanto que a apresentadora é linda. Boa noite, galera. Boa noite. Ei, Luciana, causando discórdia, hein, Luciana? Continue com a gente não, aqui no gente, PUC TV sem confusão. Esportes. Bora lá em casa. Bora, segue o fluxo, Lu. Bora, vamos falar agora de Atlético, né? Depois a gente falar do Vila, do Goiás, vamos saber como é que está o clima lá no Dragão. Sem uma definição para a diretoria executiva, o Atlético tem outro problema para solucionar. A do Conselho Deliberativo do clube. Por enquanto, Dr. Marco Antônio Caldas preside, mas já avisou que vai deixar o cargo. E aí fica a pergunta, quem será o presidente do Conselho Deliberativo? Tem também a presidência, quem será o presidente do Atlético? Quem sabe na próxima segunda-feira as respostas. Porém, se nenhuma chapa for formada para o Conselho Deliberativo até a segunda-feira, não haverá eleição para o Conselho Deliberativo do Atlético.
O vice-presidente, deputado federal Jovair Arantes, tem um nome forte dentro do Atlético, mas descarta a possibilidade de assumir a presidência tanto da executiva quanto do Conselho Deliberativo. Eu estou fazendo parte da chapa lá para ajudar. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser presidente de nada no Atlético e nem quero. A minha participação no Atlético é de torcedor e de colaborador. Quero continuar assim. Agora, como o senhor é um homem forte dentro do Atlético e muitos conselheiros o respeitam bastante, como que o senhor imagina que será essa eleição da próxima segunda-feira? Quanto à parte diretiva e também do Conselho Deliberativo, até porque não se sabe quem será o presidente do Atlético. Nós estamos todos ainda lá. O Atlético está num período de transição, né? Esse período que o Valdivino administrou o clube foi um período onde teve muitos títulos, onde o Atlético conseguiu se impor no cenário nacional como um clube de boa qualidade esportiva, de organização, e o que precisa é manter esse respeito que o atleta tem no cenário do esporte brasileiro. E aí, gente, será que vai sobrar pro Adson mesmo? Cadeira lá da presidência? O Adson não quer, né? O Adson não rasga dinheiro. Mas a grande informação hoje é que o pessoal está tentando convencer o Adson. Será que vão mudar o estatuto para ele continuar recebendo o que ele recebe como diretor de futebol da presidência? Porque ele não vai querer continuar sem receber, né? Somente mudando o estatuto para que o Adson aceite. Eu acho que se mudar o estatuto é na hora. Eu não vejo problemas com isso. Ele adora o Atlético, conhece tudo. Não, e não vai mudar muita coisa para ele, porque ele vai continuar mandando. Ele vai continuar mandando no Atlético. Só que, é claro, ele vai precisar de respaldo. Ele não é bobo. O Adson é um cara muito esperto, muito inteligente. Não é à toa que ele chegou no Atlético e fez o que fez lá na equipe rubro-negra. Agora, é evidente que ele vai exigir garantias, sabe também que vai ter que trabalhar mais. É aquela situação. O Adson não vive em uma zona de conforto. Nunca viveu. Foi complicado. Mas como presidente, vai ser mais complicado ainda. E só ele sabe a dificuldade que ele vai ter assumindo como presidente do Atlético, mesmo que remunerado. Mas, havendo essa mudança de estatuto, acho que ficaria mais fácil convencê-lo. Até porque não há nenhuma outra perspectiva. Se o Adson, de repente, não aceitar, quem vai aparecer para assumir o Atlético? Porque amanhã já é quinta-feira, a eleição é segunda-feira. Né? Já tinha que ter alguns nomes, né? Porque no Vila sobra quando tem eleição, né? Agora no Atlético, nenhum nome. Assim... No Atlético sempre foi assim, é porque eu não tô lembrando das antigas eleições. É um nome, dois no máximo? No Atlético normalmente fecha a consciência, mais ou menos o que acontece no Goiás. O Goiás e o Atlético sempre foram... O Atlético sempre teve dono. Essa é uma verdade. Então, tivemos tempo lá que... Esqueci o nome dele, lá da Lisboa. Zenha, José Martins Souza Zenha. O seu Zenha mandava, junto com o Dilon Soares, e eles ficavam ali no controle e ninguém assumia. Depois da morte do seu Zenha, depois até do seu Dilon, aí surgiu outros presidentes, o grupo do Valdivino. Então, assim, não tem muita rixa, não tem muita gente para tomar conta ali, não. E todo mundo tem muito medo. Sim. Tem muito medo de pegar e acontecer o que aconteceu com o Alencar Júnior, o negócio afundar, não ir para frente. Mas no Atlético não tem essa disputa. No Atlético, assim como no Goiás, normalmente é aclamação. Sim. Poucas vezes, né? O Goiás teve disputa recente, mas, assim, ela só aconteceu no último momento e o pessoal tentou evitar ao máximo essa situação, mas se você pegar boa parte dos anos, sempre aclamação. O Atlético tem sido assim também. Né, tem sido aclamação, você vai lá e aclama, só que agora tá difícil encontrar esse nome, inclusive, né, para ser aclamado. Tá tendo essa dificuldade, né, porque o pessoal no Atlético também, os próprios empresários do Atlético são meio receosos quanto à situação, até porque o Atlético tem um trauma recente, né, porque o Atlético foi lá no fundo mesmo do poço há pouco tempo. Se a gente pegar, nós estamos em 2014, há 10 anos, pouco mais de 10 anos, né. Vale profundo. O Atlético caiu feio mesmo, então o pessoal tem aquele receio de repente pegar o Atlético e nas mãos dele ter esse novo revés, mas eu acredito que as coisas vão se resolver até segunda-feira. Isso aí, então último intervalo aqui no PUC TV Esportes e a seguir vamos ler mais torpedos, também vamos comentar sobre Mundial de Clubes e Liga dos Campeões. Voltamos já.
De volta ao PUC TV Esportes, agora vamos comentar um pouquinho sobre Liga dos Campeões, né? Ontem vários jogos aconteceram, teve goleada do Real Madrid. Real Madrid que está liderando, né? Está 19 jogos sem perder, impressionante. E na semana que vem já disputará o Mundial de Clubes. Ele vai entrar já na fase semifinal da competição, tanto ele quanto o São Lourenço da Argentina, já no outro final de semana. Tanto na fase semifinal, então o Real tá bem na temporada. Tá, então... Eu aposto com quem quiser que o Real vai ser campeão. Você foi mal, né? Você tá apostando forte, né? Já tá arriscando. Você não tá com medo, Vou arriscar. Antes de entrar em campo. Tá certo. De véspera. Tá, o que rolou hoje na Liga dos Campeões? Vamos lá, Cleiton. Bom, muito fechando, pegar os resultados aqui, porque os jogos terminaram ainda há pouco. Aí não tem como a gente, né, mostrar pra vocês os gols. Os gols vocês vão conferir amanhã. Amanhã a gente tem no Brasil Esportes, a partir de meio-dia. Então, tivemos hoje pelo grupo Roma 0, Manchester City 2. E o Bayern de Munique já estava classificado, venceu o CSKA Moscou 3-0. Então, nesse grupo, o Bayern ficou em primeiro com 15 pontos. E o Manchester City em segundo com 8 pontos. Nenhuma surpresa, né? Não. Jean. A surpresa foi a Roma apanhar tanto, né? Verdade. Tomou de 7 em casa. Nossa, 7 dói. E do Bayern de Munique, um time alemão. Vamos lá. Pelo grupo F, o Barcelona de virada venceu o Paris Saint-Germain 3-1 lá em Barcelona. Golaço do Neymar. Messi, o Neymar fez gol. Soares fechando a trinca aí de Sul-Americana. Exatamente. E os já eliminados Ajax e Apoel se enfrentaram 4-0 pro Ajax lá na Holanda. Nesse grupo, o Barça tomou a primeira posição do Paris Saint-Germain, foi o primeiro com 15 pontos e o Paris Saint-Germain o segundo com 13 pontos. Também nenhuma surpresa nesse grupo, né? No grupo G, o Maribor perdeu para o Schalke 04 por 1-0 e o Chelsea já estava garantido primeiro colocado no grupo, somou 14 pontos e o Schalke 04, segundo colocado, com 8 pontos, se classificando aí nesse grupo G, né, na Liga dos Campeões da Europa. E no grupo H, o último grupo da fase de classificação, o Porto, jogando em casa, empatou com o Shakhtar Donetsk pelo placar de 1-1 e o Athletic Bilbao venceu o Bate Borisov por 2-0. Nesse grupo, o Porto foi o primeiro com 14 pontos e o Shakhtar Donetsk se classificando na segunda colocação com 9 pontos. É isso aí. Perguntar para você, Cleison, sobre o Real Madrid. Você acha que o trabalho do Carlo Ancelotti pode superar as campanhas, né, do Guardiola do passado? Você acha que ele pode ultrapassar tudo que o Guardiola fez? Pelo Real Madrid? Sim. Não, o Carlo Ancelotti é um bom treinador, mas são características diferentes. A forma de trabalhar do Ancelotti ela é mais tática do que a do Guardiola. A do Guardiola é mais jogado. A forma de trabalhar do Ancelotti seria mais um jogo de xadrez. O Guardiola joga dama, rápido, e o Ancelotti, um jogo mais estudado, um jogo mais de xadrez, até pela escola italiana, mais tática, dá um privilégio para o setor defensivo consistente e aposta na qualidade dos seus jogadores de frente, meio campo e de frente. É isso aí. Vamos fechar então com o Torpedo? Vamos lá. Jean. Vamos às mensagens. Rebenta aí. Será que a FGF conseguirá, junto à CBF e o Goiás, cedir os Jogos do Brasileiro no Novo Olímpico? Robson Custódio. E aí, Cleison? Vai, né? Eu acho que vai, não tem outra opção. 12 mil pessoas, né? A capacidade. Se realmente o Serra Dourada for passar por reforma, a única opção mais viável vai ser o Estádio Olímpico. E aí eu acho que seria a obrigação praticamente de casa cheia em todos os jogos, né? Tem um aqui que eu vou deixar por último, eu vou pular ela. Senão vai fechar o programa, né? Vamos fechar o programa com ela. Boa noite. Manda aí um abraço pra galera do Veiga Jardim Aparecida de Goiânia. Meu nome é Diego Patrício e gosto do programa de vocês. Sou palmeirense e sofri muito este ano. Boa noite. Se fosse só você, viu? Nossa Senhora. Que sofreu esse ano. Brasil sofreu, né? Curto muito o programa de vocês. Charles, aqui do Morada do Sol. Um abraço, Charles. Gente, respeitam o torcedor do Atlético. Chama o Adson para um bate-papo aí, para esclarecer as coisas. Como vocês fizeram com o pessoal do Vila. Leandro, atleticano. Leandro. O Adson, tá convidado, Adson. Não, eu já convidei, ele sempre me disse não. Tomara que ele esteja assistindo o programa. Aí o torcedor do Atlético está pedindo a sua presença aqui para bater um papo, para esclarecer as coisas. 2, 3 vezes, ele não vem, o Márcio também, eu desisti. Os dirigentes são convidados, as principais personalidades dos clubes são convidados.
Alguns aceitam e vêm, que conversam para responder para vocês, não é nem para a gente. É para vocês, nosso interesse é esse, torcedores eles, e né? telespectadores. Então a gente quer fazer esse trabalho para vocês, mas depende da aceitação do profissional. Se não tem aqui, não é por falta de convite, não. É porque realmente, por algum motivo ou outro, eles não aceitam. E outra coisa, não precisa nem ter convite, né? Deixa eu fechar aqui o programa. Lá vem. Olá, boa noite, amigos, a todos, principalmente para Luciana. Olá, boa noite. Que é mais linda que a Renata Fã. Oh, meu Deus. Júnior Latino do Goiânia 2, palmeirense fanático. Nossa, Latino, ganhei minha quarta-feira, viu? Adorei. Então tá, gente, agradeço a participação de todos vocês. Amanhã eu estou de volta, só até sexta, viu? Obrigada, Cleison. Obrigada, Jean. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Tchau.